Homem-Aranha na DC? Referência à Alemanha sombria? Rick Flag Sr. se aliando a um dos maiores vilões da DC? Fica aí que depois da vinheta a gente vai descobrir tudo isso. Hi Brasil! Jimmy Nada Neutro aqui novamente. O seu nerd leprechal, o seu leprechal brasileiro, o Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd. Hoje para falar do 6º episódio da 2ª temporada do Pacificador, que já está disponível na HBO Max. Bora fazer essa resenha. O nome do episódio é O Que os Olhos Não Veem, O Crisão Não Sente. E temos um fã de Chaves aí, será? É muito a cara do Chaves esse nome de episódio. O episódio começa naquele momento margarina. O Chris, seu pai, seu irmão e a Harcourt estão no restaurante almoçando e crianças pedem para tirar fotos com eles. É o mundo onírico do Chris, aquele mundo que ele desejava, né? Tudo que ele quer tá ali. Você tem a ideia que aquele mundo é perfeito e de repente, na cena, na hora que a Harcourt vai tirar a foto do Top Trio. Aliás, o Top Trio é um péssimo nome, né, para uma equipe, né? Quem colocou esse nome? Né? A única pessoa que ia adorar esse nome deve ser o Guy Gardner. Para quem assistiu o filme do Superman, ele adora esses nomes escrotos. Com esses três chamando o Top Trio, ia entrar para a Gangue da Justiça, certeza. Então, na hora que a Harcourt sai para tirar a foto das crianças com o Top Trio, a cara de todos começa a derreter. Na hora eu lembrei de uma referência da história da arte. Quem lembra dos quadros Derretendo do Salvador Dalí? O nome do quadro é A Persistência da Memória. Você vê o rosto do Salvador Dalí parecendo uma máscara derretendo, você vê um relógio derretendo, o tempo derretendo, né? A nossa memória, a memória que se esvai com o tempo, com os fatos históricos passando, você esquece dos acontecimentos. Quem lembra daquela frase clássica que aprendemos no ensino médio, nas aulas de história? Quem não aprende com a história, quem esquece a história tende a repeti-la. Vai ser fundamental essa cena para o decorrer do episódio. Em seguida nós temos a equipe reunida dentro do carro para ir até a casa do vigilante para resgatar a desempregada CLT Harcourt, que só quer um registro, só quer se sentir viva trabalhando. Que ruim, né? CLT não sabe fazer outra coisa, só trabalha. Ela quer um registro, ela quer ser agente registrada. Não sabe ser freelance. A equipe está reunida para resgatar o pacificador dentro do carro. A Debaio ainda questiona a Harcourt se ela não quer usar aquilo para recuperar o emprego dela na Argus. Ela é uma agente desempregada que só quer voltar a ser uma CLT com seu emprego, poder bater nos caras legalizada, não ficar batendo só em bar, né? É isso que ela quer fazer, mas ela opta pelo seu amor à paisana. Ela quer ir atrás do Chris, que é o amor que ela nega, né? Nega que ela gosta do Chris. Como não amar o vigilante? Todos nós temos aquele nosso malvado favorito, aquele bandido que a gente gosta. Eu mesmo adoro as histórias, a cultura nordestina que tem o Lampião, aquele culto ao Lampião, que era o bandidismo da época. O Virgulino Ferreira da Silva, e quem não gosta daqueles trajes, aquele visual dos cangaceiros que andavam pelo Ceará, pela Paraíba, pelo Pernambuco. E não tem como não amar esse vilão que é o Vigilante, né? Pra mim, eu interpreto esses personagens do universo do Esquadrão Suicida e do Pacificador como, de certa forma, anti-heróis, mais pro lado de vilões. E ele joga D&D, ele destrói os cartéis mexicanos, luta contra os traficantes, ele coleciona ursinhos. Não tem como você não amar o personagem, além da veia de humor.
Além disso, ele não usa o dinheiro que ele aprende nas ações dele contra os cartéis. Ele acha que o dinheiro é sujo. O cara é um nerd, bandido, assassino, mas não usa o dinheiro, que ironia, né? Você vê que ele tem uma moral, ele não usa o dinheiro que é sujo. E essa gera uma cena muito boa, porque os três, a equipe inteira tá toda ferrada, a Harper desempregada, a Adebayo tentando um empreendedorismo com a sua própria empresa de vigilância, o Economos ali entre ser fiel à sua equipe e ajudar a Argus a capturar o pacificador. Então todos começam a pegar o dinheiro e botar, a cena fica muito engraçada e ele todo na inocência, né? Esse foi um dos destaques para mim do episódio. Em seguida aparece uma participação especial no episódio. Rick Flag Sr. vai até a prisão Barrowhead encontrar um dos maiores vilões da DC. Temos a participação do Nicholas Hoult como Lex Luthor. O Rick Flag Sr. vai até a Barrowhead pedir ajuda para o Lex. Como ele já tinha aberto um portal em Metrópolis no filme do Superman, ele acha que o Lex Luthor pode ajudá-lo a encontrar essa assinatura energética do portal que aquela maleta do pacificador abre. É uma cena muito boa, eu acho inclusive que o Nicholas Hoult manda melhor nessa cena como Lex Luthor do que todo o filme do Superman. Polêmico, eu sei que é polêmico, mas eu acho que ele tá mais calculista, mais frio naquele momento ali como Lex Luthor, na barganha com o Rick Flag Sr., né? O Flag Sr. começa a oferecer coisas para que ele ajude e ele na hora fala que se ele tá ali é que ele precisa muito da ajuda dele. Então, para ele cortar o papo furado e ir direto à melhor oferta que ele tiver. O Lex Luthor, você percebe ali, além disso, a fixação que ele tem com os meta-humanos. O Rick Flag Sr. pergunta para ele por que, se ele conhece o pacificador, né? Mas ele fala, ele é um meta-humano? Não. Então não, um otário vestido de palhaço não é uma ameaça. Não sei se o diálogo é exatamente isso, mas é mais ou menos isso que ele fala. Então você percebe a fixação que o Lex Luthor tem no Mestre Unicorn e não se importa. Talvez o Batman, o Arqueiro Verde, Canário, tudo bem que a Canário tem um superpoder ali, mas os personagens que são humanos no universo da DC não estejam no radar do Lex Luthor. Ele tem essa fixação, provavelmente se sentindo inferior, como eu comentei nos outros episódios. Gera aquele sentimento de impotência que o humano tem frente a seres superpoderosos. Então acho que ali mostra mais como é o personagem do Lex Luthor e ele manda muito bem. Você vê nos gestos do Nicholas Hoult, ele passa uma mão na sobrancelha assim, e eu achei que ele está excelente ali, muito melhor do que no filme do Superman. Aí nós cortamos de novo para cena em que a equipe vai para a casa do vigilante e tem a interação com a mãe do vigilante. Aconteceu algo que eu queria muito que acontecesse, que é um certo aprofundamento do personagem do vigilante, que se eu não me engano não tem na primeira temporada. A mãe dele começa a entregar tudo que o vigilante faz, fala que ele costumava trazer os amigos ali, mas não trazia mais, e o vigilante está totalmente com vergonha da mãe, de apresentar a mãe para os amigos. Ele tem aquela sala secreta onde ele guarda as coisas. E tem uma piada muito boa com a Harper, né? A mãe do vigilante começa a chamar ela de não tem problema nenhum se você ser safada. Isso é muito bom, né? A Harper não entende nada. O pacificador dá uma desculpa que ele inventa todas essas mentiras para a mãe dele para esconder a vida dupla que ele tem, a vida de super-herói. Aí ele confirma a piada, né? A Harper pergunta ainda, né? Mas precisa falar que até que eu sou safado? Ele é. Se tudo for mentira, não convence ninguém. Então é muito boa essa piada, fica muito engraçado. Acho que é uma das melhores piadas de toda a temporada. Essas piadas, essa interação da equipe com a mãe do vigilante. Eles conseguem entrar na dimensão ali das portas e eles encontram de novo aquele alienígena.
que o Economist chama de Xenomorph. Aí é grande, sempre referência à cultura pop. Xenomorph é aquele alien dos filmes Alien. A gente vai para a Harcourt. É um dos meus destaques do episódio, a atuação da atriz na personagem, né? Ela entrega muito. Ela encontra, após eles entrarem na realidade alternativa, ela encontra o irmão, o Keith, o irmão do pacificador. Ela empurra o Economist, fala que tinha acabado de dar um cagão para que ele não entrasse na porta. Quem já não fez isso na realidade? Ó, gente, não entra no banheiro agora que tá interditável, impossível, né? Aquele fudum de merda. Achei engraçado. E eles vão para o prédio da Argus durante o caminho. A Harcourt começa a estranhar, ela começa a olhar nas ruas, né? Já dando indícios do que ia acontecer no episódio. E eu achei que tem uma cutucada que o James Gunn dá ali no diálogo aos consumidores da cultura pop. Ele cita ali que a Harcourt estuda muito o pacificador. Tinha razão, o irmão dele fala, né, Nassu? O meu irmão tem razão, você é muito estudiosa e não sabe nenhuma da formação básica da cultura pop. Eu acho que ali é o James Gunn dando uma cutucada, falando que os nerds, a nerdolagem, em vez de estudar, fica muito mergulhada na cultura pop. O que vocês acham? É uma brisa minha? Eu achei que é uma cutucadinha na gente. A Harcourt foi um dos meus destaques do episódio, né? Ela manda muito bem na atuação. Você percebe naquele momento da DR entre os dois como ela consegue passar a vibe da personagem, ela consegue trancar as emoções dela. Uma das coisas que eu ouvi recentemente sobre a atuação é que o ator ele precisa conseguir fazer com que o personagem ele tenha uma emoção. Só que normalmente nós na vida real a gente não quer transparecer, que fique claro que nós estamos tendo aquela emoção, que a gente está com raiva, que a gente está chorando. Normalmente a gente não quer transparecer isso, e ela consegue na cena fazer muito isso. Ela tranca, ela tem um momento que ela consegue passar as expressões, na lágrima quase caindo, ela vira o rosto pro lado. E consegue passar muito a ideia de que ela não quer transparecer, que é uma pessoa que não lida bem com os sentimentos e tranca essas emoções já em ressonância a tal da masculinidade que ela tem. É um traço muito masculino que nós temos no mundo real, de que o homem não consegue lidar com as suas emoções e extravasa de outras maneiras, em briga, em violência. E nessa cena que ela tranca todas as emoções, é muito nítido ali o perfil do personagem. A atriz consegue mandar muito bem, eu acho que é um destaque. Ela manda muito melhor que o John Cena nesse momento da atuação. Então eu achei excelente, mostra como talvez eu acho que ela é a melhor atriz ali do elenco, né? Rouba a cena, na minha opinião, nesse momento. O Homem-Aranha está no DCU? Em seguida nós vemos a cena de Vigilante encontra Vigilante. Ele queria tanto saber se tinha uma versão dele na realidade alternativa que ele vai para sua casa. Ele chega lá, ele consegue abrir todas as portas com a mesma chave e dá de cara com a versão dele do universo alternativo. E você tem a referência ao Spider-Meme, ao meme do Miranha, dos três Homem-Aranha se encontrando e um apontando pro outro. É muito bom, você percebe essa referência que o James Gunn faz ao universo da Marvel. Eu gosto quando as editoras, os estúdios não têm essa restrição de um se referenciar, alimentar o mercado de super-herói. Fica muito engraçado, é uma referência, termo que a nerdice usa muito hoje em dia, que é a metafísica, essa referência fora do filme que nós temos aqui na vida real, que é o meme do Homem-Aranha, e sem contar a inspiração que fica clara no Deadpool. Deadpool tem muito isso de quebra da quarta parede. Essa cena não é uma quebra exatamente de quarta parede, mas é uma referência fora,
como eu falei, né? E você percebe como o personagem faz uma piscadela pro Deadpool, como ele tem referência, ele é muito mais Deadpool que o próprio Pacificador, né? Então isso é muito legal, e essa referência à Marvel como deixa rico, né? E engraçado, e como a gente curte, como a nerdice tá inserida também no episódio da série, né? Como ele é um personagem totalmente nerd, então faz todo sentido que ele faça referência a esse meme. Os dois começam... A piada é que os dois começam são exatamente iguais, né? Essa é a piada. Eles têm os mesmos gostos, as mesmas referências. Ele pergunta seu Pokémon favorito, Infernape. Eu achei que para esse ser o Pokémon favorito é bem caído, né? Tendo o Gengar, que é esse Pokémon que tá aqui na minha camisa, que é um dos meus favoritos, Charmander, Pikachu, Squirtle, Bulbasauro, vários Pokémons que ele tem como favorito. E ele fala o Infernape, nem lembro desse Pokémon. Na verdade, eu confesso que eu preferi o Digimon, né? Digimon, Borbermon, Garurumon, muito melhor. A cópia é melhor que a original? Vocês acham? Mas tem alguém escrevendo, que é o James Gunn, que eu acho que ele é muito fã de Pokémon. É a terceira referência a Pokémon que você tem na série, né? Além dessa... Ali eles vão fazendo um checklist, né? E chegam num ponto de divergência. A única coisa que um é diferente do outro é na amizade com o Pacificador. Ele não é amigo do Pacificador, ele é arqui-inimigo. Depois do Vigilante com o Vigilante fazer esse checklist, né, de tudo, seus gostos baterem, e ele perceber que é a única divergência, eu fiquei curioso para saber, será que o Vigilante vai fazer a mesma coisa que o Pacificador fez? Ele vai matar a sua versão? Porque é uma ameaça para o amigo dele. Será que ele vai ter que matar também a versão dele da realidade alternativa? Acho que isso vai acontecer, né? Como será esse desdobramento, hein? Tô curioso para saber. O Vigilante fala que ele é membro dos Filhos da Liberdade também. Por isso que ele é arqui-inimigo do Pacificador. Quem lembra dos Filhos da Liberdade é aquele grupo terrorista que o Pacificador, ele assassina em um dos episódios. Eles tentam explodir lá aquele prédio público e o Chris impede, né? Eles falam que querem derrubar o governo. Você percebe que talvez os Filhos da Liberdade não sejam os vilões desse mundo, né? E em seguida você tem a cena da Adebayo. A Adebayo resolve dar uma andada pela rua e as pessoas passam de carro e começam a encará-la. Depois o Keith, o irmão do Pacificador, chega, abre o carro e começa a gritar: uma escapou, uma negra escapou. E aí vem o grande plot twist do episódio. Após a DR, uma DR que você tem com a pessoa que você não fica, que você não namora, que você não é casado, hein? Aí já que é um indício que o relacionamento não vai ser bom. Já tá tendo DR, várias DRs no começo, né? Depois dessa DR, nessa treta de casal, eles começam a andar pelo prédio da Argus, ali, pelo escritório da Argus, e a Harper comenta com ele: você ainda não reparou que nesse lugar só tem gente branca? E o Chris, sendo filho de quem é, fala: nunca percebeu, e ele vai olhar a bandeira que está ali numa das mesas do escritório, e ele se depara com a bandeira nazi americana. Nesse mundo, os nazis parece que ganharam a guerra. Todo o mundo tem uma bandeira, a bandeira está diferente. Ao invés de ter as estrelas americanas, naquela parte, aquele quadrado azul da bandeira, tem a suástica no lugar. E o Chris se assusta, né? Eu fiquei pensando, será que tem nessa realidade um Superman ruim? Um Batman ruim? Fazendo referência à Terra X, que é nos quadrinhos uma terra onde os alemães ganham a guerra, né? A realidade alternativa, inclusive, é citada num dos episódios do desenho da Liga, que o Venda Salvage volta
pro passado, pro tempo da Segunda Guerra Mundial, e ele congela o Hitler para assumir o seu lugar. Ele fala que o Hitler é o culpado pela Alemanha perder a guerra. Ele congela o Hitler, assume a liderança do exército americano e, trazendo armas do futuro para ali para o exército alemão, consegue fazer com que a Alemanha vença a guerra. Então a Liga da Justiça cai nessa realidade e vai ter uma treta entre os heróis tentando destruir o Vendal Selvagem. Eu lembrei desse episódio dali com esse grande plot twist da série do Pacificador desse episódio. Então você percebe que nesse mundo os nazis venceram. Então a gente percebe que o KKK nesse universo não é risada, é Ku Klux Klan. Você tem aquela referência na cena que a Adebayo está correndo dos brancos que estão perseguindo ela, talvez falando que um deles fugiu, uma negra fugiu. Você tem campos de concentração nesse universo, né? Onde a Alemanha sombria ficou perpétua no mundo. Então você tem uma leitura ali na lateral da rua, das caixas de correio, né, das caixas de carta dos norte-americanos, que você vê uma cruz branca fazendo uma referência àquela seita da época dos nazistas, que eles perseguiam os negros, aqueles vestidos de capuz branco. Quem vai lembrar da época das nossas aulas de história, ensino médio, nós dormíamos. Eu não dormia, eu gostava, sempre gostei de história. Então você tem aquela referência ali. Muitos estão falando que é uma referência mesmo. Acho que provavelmente quem construiu o enquadramento da cena e faz é que, além de parecer túmulos, né, lembra um pouco túmulos brancos, assim, sendo bem mórbida, a internet diz que é uma referência a Ku Klux Klan. E aí, pegou essa referência? Temos também o Economus entregando a paçoca. O Economus, ele tá lá comendo uma maçãzinha enquanto a Adebayo foi fazer sua caminhada e ser perseguida pelos brancos. Ele tá comendo uma maçã e o pai do Chris entra e percebe que ele pula em cima dele, taca uma comida, agora eu não sei o que ele tacou, não lembro. E o Economus, como ele falou em outros episódios, que ele tem uma moral muito duvidosa, não tem nada de herói, que ele entrega a paçoca na hora. Ele fala: nós viemos buscar o nosso pacificador, sou de um universo alternativo e o seu filho está morto. Então ele entrega na hora, né? Será que essa equipe do universo alternativo, o Keith, o pai, vai ser a grande ameaça agora do pacificador? Será que o Frank Grillo, o nosso Rick Flag Sr., ele vai conseguir ter acesso à realidade alternativa com a ajuda do Lex, com aquele scanner que o Lex falou que tem para encontrar a assinatura de energia? Eu estou torcendo, nunca pedi nada pro Rick Flag Sr. e vou pedir. Vou pedir pro James Gunn e vou pedir pra DC. Façam com que o Rick Flag Sr., que ele era membro da Critical Commandos, recrute um robô recruta. Recrute um robô recruta. Esse é o robô que adorava matar nazistas. Lembra? Pra quem assistiu? Acho que tem tudo a ver com o episódio. Ele podia trazer o robô, principalmente o robô com aquele visual do começo da animação. Aqui já vai um spoiler da animação. Ele termina, o robô explode, pum, e depois ele tem uma versão mais parruda, mas eu prefiro ele magrinho, como o começo do episódio, como a gente conhece o robô recruta, e ele adora, a função dele é matar nazistas. Eu espero que o Rick Flag Sr. recrute ele, e eu quero que o Rick Flag Sr. consiga entrar e ajude toda a equipe a destruir aquele universo, a matar todo mundo. Ia ser bom, hein? É a cara do James Gunn fazer uma chacina de nazi, né? E aí, o que vocês acharam do episódio? Vocês gostaram do episódio? Concordam com os meus comentários? Comentem aí, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos nerds para ajudar, para que o canal cresça cada vez mais. Jimmy Nada Neutro, indo embora.
Fui!